Olá, Ulisses. Ulisses, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem com você? Tudo ótimo. Espero que você esteja bem, com saúde e devidamente isolado, na medida do possível, obviamente. Estamos Ulisses, aqui. vou fazer uma Hum, breve introdução, já que seu currículo é bastante vasto. Deixa eu primeiro me apresentar. Me chamo Marlos Gomes, eu sou pesquisador do CPJM, Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje aqui tenho a grata incumbência de entrevistar Ulisses Martins, que é diretor de Assuntos Externos e Compliance Officer da Total do Brasil e também Compliance Country Ethics Officer para o Grupo Total no Brasil. O currículo em detalhe do Ulisses estará no CPJM para todos que quiserem consultar, mas eu posso aqui já antecipar que o Ulisses tem uma atuação de décadas aqui, já passou por mercado, multinacionais e tem uma experiência vasta na atividade de gestão dos programas de compliance, que é o objeto, dos objetos de pesquisa que nós temos no CPJM. Ulisses, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Não, obrigado aí, eu agradeço o convite. Como você sabe, é sempre um prazer poder estar contribuindo, poder estar falando um pouco aí do que nós fazemos, enfim, disseminando essa cultura de compliance aí entre o pessoal. Ulisses, assim, para a gente começar, o tema da nossa entrevista hoje é due diligence ou gestão de riscos de terceiros, né? Eu diria que Ok? uma organização, independente do setor e do segmento, tem ali na sua matriz de risco de corrupção o red flag para terceiros, eventualmente intermediários, consultores, Uhum. fornecedores. Conta um pouco para a gente como que o processo da Total hoje de due diligence de terceiro está implementado e quais seriam, aí falando mais de maneira abrangente, os grandes desafios que um compliance officer tem de lidar. Não, ok. Bom, falando do processo do diligence de terceiros na Total, a gente enxerga da seguinte forma. A primeira coisa que a gente faz é você fazer uma separação, uma classificação do tipo de terceiro com o qual você está lidando. Então, você tem aquele terceiro que ele vai ser um fornecedor, um supplier regular, normal, né? Você tem o terceiro que vai ser objeto, aquele que vai receber uma doação ou um patrocínio da empresa. E a gente tem uma terceira classe que nós chamamos de os representatives, aqueles terceiros que vão atuar em nome da empresa através de uma procuração que você vai otorgar para eles. Então, existem essas três categorias. Dependendo do tipo de prestação de serviço que aquele terceiro vai prestar para nós, para a empresa, então você adota um tipo de due diligence, né? Em todos os casos, é necessário o preenchimento de um questionário de due diligence. Esse questionário, o preenchimento dele, essa primeira etapa, é responsabilidade do que nós chamamos do business person. Eu, como compliance officer, eu não me envolvo nessa primeira etapa, então o business person é quem vai fazer o contato com o futuro prestador de serviço, o futuro fornecedor, e vai fornecer para ele esse questionário para ser preenchido e solicitar vários documentos. Com base nisso, o business person tem a obrigação de fazer a primeira análise, ou seja, ver toda a formalística do preenchimento da documentação, do questionário, e após isso ele monta um pacote com todas essas informações, faz algumas buscas em algumas ferramentas para verificar se existe alguma indicação de alguma ligação com algum evento relacionado à corrupção, à propina, coisas do tipo, e envia para mim, para o compliance officer, para eu avaliar. Normalmente, eu faço a minha avaliação. Quando eu tenho algum questionamento, alguma dúvida, eu retorno para o business person com essa dúvida, com esse questionamento,
aponto algo que eu identifico como um ponto de atenção, porque o business person ele tem que preencher um formulário de red flags, onde ele identifica possíveis red flags, e esses red flags ele tem que mandar para mim já com uma sugestão de uma medida mitigatória, né? Porque às vezes você identifica um red flag que é muito simples, fácil de você mitigar, mas existem situações onde você identifica alguns que são um pouco mais complexos, vamos dizer assim. Então, merece um pouco mais de atenção, você tem que gastar um pouco mais de tempo para mitigar aquela situação. Feito isso, a análise está concluída, então eu tenho a obrigação de assinar um certificado dizendo se a gente vai seguir em frente, se eu aprovo ou se eu não aprovo aquela empresa para trabalhar para o Grupo Total. Normalmente, as due diligence que nós conduzimos, elas têm uma validade de 3 anos, né? Exceção das due diligence que são feitas para os representativos, aqueles que vão agir através de uma procuração, esses têm uma due diligence com um prazo menor, somente 2 anos. E, é claro, não é porque o fornecedor ele tem uma due diligence feita e validada que você vai, bom, já fiz a minha parte, acabou, lavo as mãos, não preciso mais me preocupar com isso. Não, pelo contrário. Você tem que ter todo um segmento de alguns pontos, seja da performance daquele fornecedor, seja no pós-due diligence, você acompanhar também como ele está se comportando, como o mercado vê ele, você tem que ficar acompanhando toda e qualquer notícia que seja veiculada na mídia relacionada àquele fornecedor. Então, ou seja, você não se limita somente ao momento da análise e da aprovação do fornecedor. Você tem um momento pós-due diligence que você tem que se preocupar e tá acompanhando também. Então, basicamente, esse hoje é o processo de due diligence que está implementado na Total. Claro que o grupo ele determina alguns thresholds para você poder startar um processo de due diligence. Localmente, aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de fazer due diligence para 100% dos contratos, em função por N motivos, o contexto do Brasil. De uns anos para cá, a gente sabe muito bem, você sabe, a gente convive em alguns círculos aí, eu sempre comento isso, de uns tempos para cá, compliance virou uma palavra que até o bar da esquina ele sabe que existe algo chamado compliance e que tem que ter uma preocupação com aquilo. Isso é bom, claro, porque as pessoas sabem que existe algo chamado compliance que tem que se preocupar com isso. Então, aqui no Brasil, a nossa decisão foi uma decisão colegiada de que nós faríamos due diligence para todos os fornecedores, independente do valor do contrato. Claro que a gente fez uma adaptação à regra do grupo, então eu não posso dar o mesmo tratamento para um contrato de R$1.000 mês para o tratamento que eu vou dar para um contrato de $150 milhões. Então, são contratos diferentes, são tratamentos diferenciados, mas, de qualquer forma, a gente faz um processo de due diligence, por mais simples e light que ele seja, mas ele é feito. Sem sombra de dúvidas. Eu anotei aqui, nossa, você já falou muita coisa só de início, né, na entrevista. E aí eu já anotei aqui alguns pontos que achei super interessantes da sua fala. Primeiro, a realização de due diligence baseado em riscos, ou seja, priorizar, é o que você falou, despender esforços para algo que é extremamente relevante, que pode expor, aí sim, a organização a riscos, por exemplo, de corrupção. Perfeito. O segundo ponto que você falou que achei super interessante é a utilização da tecnologia a favor do processo de due diligence. A gente pode falar, acho que um pouquinho mais sobre isso, porque acho que a indústria de tecnologia para a área de media search, de due diligence de terceiros, explodiu pelo menos na última década, e hoje tem uma série de players aí oferecendo esse tipo de ferramenta, mas ao invés de falar deles, eu gostaria de falar da metodologia e dos benefícios que essa ferramenta podem trazer. E outro ponto da sua fala que eu achei incrível é a questão da integração entre as áreas. Ou seja, esse processo ele não ele é dinâmico, né? Ele envolve necessariamente
interação talvez com suprimentos, com o próprio requisitante técnico daquela demanda, dentre outras áreas. A integração entre áreas é super importante. E uma questão que você falou ok, fiz a diligência, identifiquei o red flag, avaliei o risco, sugeri mitigadores. E agora, o que eu faço com isso? Né? Então, você falou num ponto que eu acho que é extremamente relevante, que é o que fazer com o resultado dessa devida diligência, ou seja, como monitorar os riscos que você identificou. Vamos começar falando pelo final. Como é que você monitora isso? Então, um exemplo prático. Tem um fornecedor, esse fornecedor foi classificado como alto risco, mas ainda assim a gente tem interesse em contratá-lo por conta do serviço que ele oferece, da qualidade, da expertise dele, expertise, a técnica, enfim, etc. Como que você monitora? Como você falou, pegando carona no que você disse, o processo de due diligence ele é um processo integrado. Então, ele não é um processo que acontece somente na mesa do compliance officer. Ele nasce no business person, como nós definimos assim, ou seja, aquela pessoa que é quem vai ter o primeiro contato com aquele fornecedor, depois passa pela área de supply chain, né, pela área de procurement, que é quem vai elaborar o contrato, vai dar suporte, o que a gente chama de dueto técnico. Você vai ter um dueto técnico, vai ter alguém de supply chain, junto com a área técnica, a área contratante, vão fazer um dueto e vão atuar em conjunto para poder me fornecer as informações, o pacote de informações. E, por final, eu como compliance officer. Ok. Depois que eu assino o certificado dizendo que eu estou satisfeito com o que me foi apresentado e dou ok para seguir com a assinatura do contrato, na realidade, existe um step antes dessa assinatura do contrato, que é o quê? Toda a contratação ela passa, antes de ser propriamente dito assinado o contrato, nós temos um comitê interno na empresa, um comitê de contrato, onde eu, como compliance officer, sou membro efetivo do comitê de contrato. Então, sou membro permanente do comitê de contrato. O comitê de contrato é composto. Ele tem alguns membros que são efetivos. Então, é o presidente da empresa, o CEO, eu como compliance officer, o diretor financeiro, o diretor jurídico e o diretor de HSE. A gente não pode fazer nenhum comitê de contrato se não tiver, no mínimo, esses 5 presentes. Tá? Existe uma particularidade, todos eles, desses 5, 4 podem delegar, podem nomear o interino, se a pessoa tiver de férias e tal. O único que não nomeia interino sou eu. O compliance officer é o único que, às vezes, não consegue nem tirar férias. Mesmo nas férias, você tem que participar de um comitê. É uma função ingrata, mas, para quem gosta, é bem legal. Então, assim, funciona dessa forma. Na verdade, eu só posso delegar as minhas funções para o meu N+1, para o meu superior. Eu não posso nem para um par meu, um outro diretor. Então, só posso delegar para o presidente. Eu reporto direto para o presidente, então só posso delegar para ele. Então, no comitê de contrato, a gente avalia se a due diligence está ok. Eu sempre sou consultado novamente e me perguntam: a due diligence está ok? Você está de acordo? Eu dou ok, está de acordo. Então, passou por tudo, passou pelo comitê de contrato, assinou o contrato, e aí tem o que nós chamamos de reuniões de performance. É lógico, você não vai fazer uma reunião de performance de novo, com um contrato de valor pequeno, de valor irrelevante. Claro. Mas um contrato de 150 milhões de dólares, eu tenho que fazer uma reunião de performance no mínimo a cada quarta. Então, a reunião de performance é o quê? Existe o que nós chamamos de o owner do contrato. O owner do contrato ele é envolvido junto com a equipe de supply chain, e normalmente eu sou convidado para participar de uma dessas reuniões de performance. Em se detectando algum ponto que mereça ser analisado com mais carinho, a gente tem um direito nos nossos contratos, está previsto o direito de uma auditoria. Seja uma auditoria de compliance, uma auditoria legal, uma auditoria trabalhista, enfim. Então, eu já participei de algumas, então a gente faz valer, em alguns casos, o nosso direito e a gente performa uma auditoria
no fornecedor. Auditoria essa que pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita remotamente, pode ser feita indo localmente. Eu já fui localmente a alguns fornecedores. Você solicita alguns documentos, analisa, faz entrevistas. É uma auditoria normal. E os nossos fornecedores já estão bem habituados a esse tipo de comportamento, né? Ano passado, nós fizemos um fórum com os nossos fornecedores, onde eu tive a oportunidade de falar para eles sobre o nosso programa de compliance e entregar para cada um deles um exemplar do nosso código de conduta que prevê realmente o que nós esperamos do fornecedor que vai trabalhar conosco. Então, a gente faz o acompanhamento dessa forma. Ulisses, e aqueles casos que você comentou que são um pouco mais complexos e que, eventualmente, você acaba identificando, ou um processo em andamento, ou, eventualmente, algum diretor que está sob investigação, e aí, ainda assim, que haja o interesse legítimo da organização em querer contratar aquele fornecedor, mas desde que aqueles processos, enfim, ou seja, o target deverá ser acompanhado, ou seja, qual que é o grande desafio nessa interlocução com as empresas, com os fornecedores e terceiros em geral? Na verdade, existem várias situações, né? Vamos dar um exemplo. A gente pode estar fazendo um call for tender, um bid, selecionamos as empresas que são as finalistas, avaliou-se a proposta técnica e financeira delas e chegamos a um finalista, ok. Só que identificou-se que aquela empresa, no questionário, ela apontou, mesmo que ela não tivesse apontado, seria averiguado através das pesquisas, mas ela apontou que um dos executivos dela hoje responde um processo. Está sendo investigado na Lava Jato. Vamos lá. Está sendo investigado na Lava Jato. Ok. Normalmente, o que eu, como compliance officer, faço? Eu solicito a eles uma carta da empresa explicando em que estágio está aquele processo, qual o nível, qual o estágio atual do processo, se já houve uma condenação ou não, qual o envolvimento daquele executivo com o contrato que nós pretendemos assinar com a empresa, se nós formos assinar. Ou seja, e aí, baseado nessas informações, você consegue definir um plano de ação, um plano mitigatório. Então, é muito simples. Da mesma forma, quando um funcionário meu faz uma declaração de conflito de interesse, ele faz uma declaração de conflito de interesse dizendo, olha, eu estou participando, a minha diretoria vai participar, está organizando um call for tender, e uma das empresas que está concorrendo é do meu irmão. Meu irmão é diretor da empresa. Então, a gente sugere algumas medidas mitigatórias. Olha, você não vai participar em nenhum momento do processo decisório. Se a empresa ganhar, você não vai poder participar de nenhuma ação em conjunto com a empresa. Então, na verdade, cada caso é um caso, mas você sempre foca... Exato. Não opina aspectos comerciais, técnicos, né? Exato. Exatamente. Normalmente, a medida mitigatória não é algo tão difícil de você sugerir e implementar, né? Mas é lógico que você tem que ter muita atenção na hora de sugerir uma medida mitigatória de forma que você esteja coberto, até porque, de novo, o que eu costumo dizer para os colegas lá, às vezes eles reclamam comigo, mas você é muito rígido, você devolve o processo, você diz que não vai assinar. Eu falo, cara, infelizmente ou felizmente, eu estou aqui com algumas missões. A primeira missão é defender o patrimônio do acionista. Segundo, defender a empresa. E terceiro, defender a mim mesmo e ao presidente, porque, no final das contas, sou eu que assino o certificado, aquilo vai ter que ser mantido durante 10 anos, guardado aqui. Se amanhã ou depois tiver um problema com aquela empresa, a primeira pergunta que o cara do DOJ lá, do Departamento de Justiça, vai fazer vai ser: como que o compliance officer assinou isso e não viu? Então, realmente, você tem que ser muito crítico, muito crítico. E ser diligente, ter zelo, ou seja, claro que existe uma discussão, inclusive acadêmica, sobre a responsabilidade do compliance officer, ele teria ou não esse dever de fidúcia, tal como os membros de diretoria, etc. Mas superando isso, que não é o nosso objeto aqui de discussão,
falando sobre o processo de due diligence, e pegando um gancho na tua fala sobre DOJ, o DOJ atualizou agora em junho de 2020 o guidelines deles de avaliação dos programas de compliance. E um dos tópicos que tem lá é justamente due diligence de terceiros. E eu acho que um ponto que você está trazendo que é super interessante é não se aceita, ou seja, as autoridades não admitem mais que as empresas façam processos simplistas, né? Processos sem um mínimo de profundidade, sem a preocupação com o risco, sem um acompanhamento e monitoramento, sem estabelecimento de medidas, mecanismos de controle, que é o que você está fazendo, previsão de auditoria e evidências de que, dependendo do fornecedor e do risco que ele expõe, você tem evidência de que você fez. Então, isso é muito legal. Você tem que ter evidência de tudo. Eu costumo dizer para o pessoal, eu faço muita apresentação, porque é uma das minhas obrigações como compliance officer, disseminar a cultura e fazer com que todo mundo esteja sempre atento ao risco. O risco é algo que ele está sempre presente no nosso dia a dia, você só não pode facilitar. Eu costumo dizer, é uma analogia ao HSE, a Security Safety, então você tem que estar sempre atento, né? Então, eu costumo dizer, para mim, a regra básica, você tem que evidenciar tudo, porque o monitor do Departamento de Justiça, a hora que ele bater na tua empresa e você disser, não, mas quando eu faço o processo de due diligence, eu mando um e-mail para a pessoa informando que eu terminei o processo, que está aprovado. Tá bom, me prova que você manda um e-mail. Então, o que eu faço? Eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. Todo o processo de due diligence que eu faço, nada é falado, nada é por telefone, é tudo por e-mail. Eu faço o tracking de todos os e-mails. Quando eu termino o processo, que eu mando e-mail para a pessoa dizendo due diligence finalizada, eu mando para ele já o link do local onde está o certificado que eu assinei, depois eu gero um PDF daquele e-mail que eu mandei, arquivo na pasta do dossiê e ela fica ali durante 10 anos. Então, assim, você tem que ter como fazer o tracking de todo esse caminho percorrido durante o processo. É fundamental. Eu acho que você tocou num outro ponto que eu achei super interessante, que são as eventuais consequências. Ou seja, se considerarmos o processo de due diligence feito, evidenciado, as alçadas de aprovação todas registradas, fornecedor contratado, serviço sendo executado. E aí tem um breach. Ou uma denúncia, estou dizendo aqui um caso hipotético, tá? Então tem uma denúncia. Pode acontecer. E aí a pergunta nessa situação, o que fazer? É claro que isso vai depender da análise do caso concreto, mas assim, teve um breach, o que faz? Inicia uma investigação, quais são as potenciais consequências de um breach caso confirmado? Não, perfeito. O que nós fazemos? Hoje, na Total, nós temos, a gente trata isso de duas maneiras, porque quando você tem algum tipo de problema, você pode tomar conhecimento através de uma denúncia, né? Eu não gosto de usar o termo denúncia, eu gosto de dizer alerta, através de um alerta, né? Alguém fez um alerta para você, ou porque você tomou conhecimento através da mídia, enfim, algo do tipo. Mas seja numa situação ou na outra, de qualquer forma, o compliance officer, é lógico, em conjunto com a área de negócio, com o business person e com todo o resto do colegiado, muito embora o compliance officer ele tenha a opinião dele totalmente independente, ele toma a decisão, não vou startar um processo de investigação, mesmo que todos os outros colegas no colegiado digam não é necessário, eu não vejo necessidade, mas se eu decidir que eu quero fazer a investigação, eu tenho todo o direito de fazer. Então, num caso desse, o primeiro ponto você realmente tem que investigar. Não tem jeito. Não faz sentido algum você ter um contrato, um relacionamento comercial com uma empresa e essa empresa, você teve o conhecimento de algum problema envolvendo aquele fornecedor, você não pode se omitir. Porque se você não fala, se você não faz, falam e fazem por você. Então, você tem que tomar uma atitude.
seja a primeira atitude é você entrar em contato com o fornecedor, marca uma reunião, olha, quero que você me explique essa situação. E, como eu falei, sempre tudo documentado. Tudo documentado. E, após você fazer a tua análise, é normal, faz uma recomendação do que vai se fazer. Olha, recomendo que se reveja as condições do contrato, recomendo que a gente pense em, de repente, fazer uma rescisão antecipada desse contrato, vamos fazer um término antecipado do contrato. Tudo depende, como você falou, de cada situação. Mas nada pode ficar despercebido, e ainda mais quando você tem conhecimento de uma situação, você não pode se omitir de forma alguma. Ainda mais o compliance officer, esse é o cara que não pode, de maneira alguma, se omitir. E a gente está falando aqui, até para deixar claro para quem nos ouvirá e assistirá, que a gente não está tratando da investigação interna, que é um outro processo, né, que poderia ser objeto de um bate-papo, outro bate-papo aqui extenso, inclusive. Tem muito pano para manga. A gente não está falando de auditoria, exatamente. Exatamente. Então, acho que o grande ponto aqui é, talvez, e para quem trabalhe, né, como o Lewis está dizendo, depois de você fazer uma diligência, você levantar esses riscos, ainda que esse fornecedor seja aprovado, caso esse risco seja alto, você terá que monitorar, eventualmente você pode identificar um breach no curso da relação comercial. E aí é isso que a gente está discutindo, né? Agora, para a gente fechar o Lewis, que eu, infelmente aqui, já meia hora praticamente, bate-papo flui aqui, tempo voa. Rápido. Ainda mais quando é um assunto gostoso, né? Cara. Agora aqui, eu acho que assim, o cenário de pandemia, óbvio que impôs uma série de restrições para todos nós, e na exploração de atividade econômica não é absolutamente diferente. A gente vive uma nova era, né? Um novo normal, que alguns dizem, mas a gente percebe um movimento de mercado, principalmente de fusão e de aquisição, algumas incorporações. A gente tem acompanhado a divulgação de operações relevantes, transações, né, de peso. E aí, falando de due diligence especificamente no processo de M&A, conta um pouco da tua experiência, qual que você acha que são os grandes desafios numa diligência de anticorrupção de M&A? Quando a gente fala de M&A, é lógico que aí você está fazendo uma due diligence muito mais abrangente, né? Você não vai focar, você não pode achar que você vai tratar aquela due diligence como a due diligence que você faz num contrato de prestação de serviço. Então, normalmente, você faz isso em alguns blocos específicos. Você vai fazer a due diligence de compliance relacionada àquela operação de M&A, você vai fazer nos aspectos contábeis, nas demonstrações financeiras, você vai ver toda a parte de normas e procedimentos internos, você vai querer conhecer a estrutura de compliance e de governança daquela empresa que você está pensando em investir, isso é óbvio. Eu participei de algumas já pela própria Total, e assim é uma experiência bem interessante. É claro que é o tipo de projeto que você não consegue fazer sozinho, você compliance officer, aí você vai estar liderando um time, né? Quando eu participei, eu liderei um time de mais 5 pessoas, e também não é uma due diligence que você consegue fazer no mesmo timing que você faz uma due diligence de um fornecedor. A última que eu participei, nós levamos 6 a 7 meses numa due diligence de M&A. É um grande desafio. Então, assim, é algo que dá trabalho, você requer uma dedicação muito grande, e é algo que normalmente você faz em paralelo a outras atividades que você tem dentro da empresa, porque, afinal, hoje você tem que ser multitask, você não é só compliance officer, você vê mesmo, pela minha posição hoje, eu sou compliance, mas eu cuido de ética também, e a ética já é nível Brasil, eu pego todas as empresas do grupo aqui no Brasil, então tem a parte do external affairs também, então tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente sempre encontra um tempo para se dedicar, para fazer. Quando é algo que você gosta, e aí você consegue. Você não vê o tempo passar, né? Não vê o tempo
passar, não vê o tempo passar exatamente, mas é muito gostoso, mas é um processo bem diferente da due diligence trivial, com É certeza. exaustivo. É exaustivo. O que eu acho mais interessante das diligências de anticorrupção e M&A é justamente a integração desse recorte, desse microprocesso, com as diligências de societário, de imobiliário, que Exato, você falou, contábil, financeiro, etc. Então, assim, a integração entre isso as mesmo. áreas para trabalhar de modo uníssono é muito importante, né? E uma outra questão que eu achei super interessante E no nesse... final você vê o relatório, né, bem bacana. É bem bacana. Um último comentário que eu achei super interessante nesse guidelines do DOJ, no tópico sobre M&A, é o seguinte: o DOJ passa a considerar a hipótese de que no deal, o que se está buscando ali é a conclusão do negócio. Né? E porque isso é benéfico Isso. para o mercado, isso é benéfico para o Estado, para a sociedade como um todo. E aí, longe do DOJ querer que considerar a etapa de diligência anticorrupção como um fator de impedimento ou restrição da continuidade do deal. Então, o DOJ Exato. passou a admitir que pudesse fazer uma diligência de anticorrupção preliminar, você levanta os principais riscos, avalia os principais gaps, e no momento seguinte, pós conclusão do deal, você passa a integrar, por exemplo, o compliance dessa nova organização à sua empresa. Então, achei isso muito interessante. O processo de integração da empresa que está sendo adquirida à empresa compradora. Isso é muito legal. Por isso que a nossa... Não, pegando até carona nisso que você está falando, quando a gente faz a nossa matriz de riscos, a gente faz justamente em 2 etapas. Você faz primeiro a identificação, você mapeia todos os riscos que a gente chama do risco bruto, né? O risco sem nenhuma medida mitigatória implementada ainda. Então, você identifica todos os riscos, você avalia, você faz um score deles e você ranqueia. Depois, você implementa as medidas mitigatórias e aí você faz uma nova análise de risco já baseado com as medidas mitigatórias implementadas. Aí você, quando compara uma matriz com outra, você vê, caramba, eu tinha aqui 10 riscos mapeados que estavam realmente expondo bastante a empresa. Depois que eu implementei as medidas mitigatórias, eu caí para 4. Então, você consegue mensurar e ver a importância de você mapear os riscos e implementar as medidas mitigatórias. O mundo empresarial, sem levar em conta a gestão adequada de riscos, me parece ser um caminho sem volta, né? Ulisses, eu só tenho que te agradecer. Infelizmente, o tempo é curto, mas A gente sabe. Eu queria agradecer de verdade a sua participação. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir outros assuntos. Será um prazer. Fico muito feliz e, principalmente, convidar você e todo o seu time, o seu círculo profissional, a conhecer o CPJM, o Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance da UERJ, que tem desenvolvido uma série de estudos, divulgado uma série de conteúdos gratuitos. Acho que isso é o mais interessante do CPJM, conteúdo gratuito sobre criminal compliance, crimes empresariais e compliance. Então, fica aí não só a dica, mas o convite. Não, ok, Marcos. Mais uma vez, foi um imenso prazer poder bater esse papo contigo. Sempre à disposição. Não se acanhe, a hora que precisar e quiser, a gente está à disposição para conversar, trocar uma ideia. E, como eu falei no início, acho que é super importante a gente passar para as outras pessoas essa cultura de compliance, essa cultura, essa preocupação que as empresas têm e que nós, como cidadãos, temos que ter também com relação ao compliance. Mais uma vez, super obrigado, fico à disposição e, precisando, por favor, não se acanhe, é só fazer contato. Tá bom? Imagina, Ulisses. Obrigado. Prazer todo nosso. Um Nada. abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.